abençoe a todos, nossos amigos, amigas, aqueles que têm nos acompanhado aqui nas chaves do Evangelho. Eu gostaria de trazer mais um detalhe hoje. Eu creio que isso nos ajudará bastante. Nós temos coisas na vida que precisamos guardar, resguardar, e pequenos detalhes fazem muita diferença nas nossas vidas, e às vezes nós deixamos passar por alto coisas que serão um grande problema mais adiante. Tem algumas escrituras que eu quero ler, quero compartilhar essa meditação com vocês. Veja bem, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é uma chave aqui? Olha, o seu coração pode te ajudar muito. Ele tem muitas saídas da vida. Guarda esse coração. Cuida desse coração. Por que esse coração? Eu não sei se você já teve, eu vou chamar de o desprazer de ouvir as gravações da caixa preta de um avião que se acidentou. Eu já tive. E ali a gente vê, às vezes, um momento tranquilo, assim, de repente, você vê uma agitação naquela cabine, os pilotos desesperados. Eu ouvi de um acidente antigo, e ali o avião bateu em uma montanha. E percebe os dois conversando, piloto e copiloto, e de repente o copiloto diz assim: olha, os morros, os morros, tem que subir. Pá. Foram as últimas palavras. O nosso coração, por isso a palavra diz, guarda o teu coração. Eu gostaria de exemplificar, de tipificar aqui o coração com uma caixa preta de um avião. Está tudo guardado aí. Todos os seus sentimentos. Isaías, capítulo 58, o profeta Isaías, na sua linguagem figurativa, ele fez do coração ali uma cadeia. E aí Deus fala assim: você acha que o que eu quero é jejum, que você fica um dia com fome, vista-se de saco e jogue cinza na sua cabeça? Ele falou: não, eu quero que você deixe livre os quebrantados, eu quero que você abra a porta, que você destranque. Destrancar o quê? A cadeia. Não tem ninguém preso, eu não prendi ninguém. Tem pessoas presas nos nossos corações, tem acontecimentos presos nos nossos corações. Esse coração precisa estar muito limpo. Por quê? Porque um dia esse coração será ouvido. Um dia esse coração será ouvido. Olha essas palavras aqui em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, capítulo 5, eu creio. O rei havia feito uma festa profana e ele, na sua festa, pegou os utensílios da casa do Deus de Israel e foram tomar vinhos. Ele, os seus príncipes, as suas concubinas. E uma mão apareceu na parede e escreveu uma escrita estranha, uma língua estranha. E o rei se agitou e desesperou e tal. E aí a rainha disse assim: não, tem um homem aqui no reino, ele já interpretou umas coisas para o seu pai, uns sonhos. Manda chamar ele. E quando Daniel veio,
Daniel disse assim no capítulo 5, no verso 8: Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. O coração daquele rei, que foi feito um grande homem, um grande rei, ele se exaltou. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Os sentimentos do teu coração, as palavras, as coisas do teu coração, um dia vai sair para fora, não é? Então, o coração do pai daquele rei foi assim. Ele foi tirado dentre os filhos dos homens. E aí, agora, ele vai falar agora com o filho do rei, no verso 22, ele diz assim: E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Você viu o seu pai, o coração do seu pai levantou, se orgulhou. Aí Deus tirou o reino, ele se tornou como um animal, Deus humilhou aquele homem. Você vendo, o teu coração não humilhou. Como assim? O coração que humilha? A caixa preta. As coisas estão guardadas. Ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes e as tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Deus pesou o teu coração. Deus pesou, Deus ouviu, Deus abriu o coração do reino ali e pesou. Na balança, você lembra que nós falamos das vestimentas da noiva de Cristo, que são as justiças dos santos? O linho fino é a justiça. O linho fino é um vestido sem peso, um vestido sem... Ele foi usado pelos sacerdotes para que eles não suassem. Ele é um vestido leve. O que é essa leveza desse pano? A justiça. Agora, o que se pesa? Pesou-se. Você foi pesado na balança de Deus. Deus colocou aqui o teu coração e aqui colocou os atos. Aqui colocou as coisas de Deus, o seu coração foi mais pesado. Isso eu estou dizendo porque a palavra também diz a respeito de Faraó lá no Egito, no Êxodo ali, quando Israel tinha que sair, que Deus pesou o coração de Faraó. Deus fez com que aquele coração se tornasse tão pesado que ele deveria ser condenado. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Agora eu quero tomar Daniel, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu trono como chama de fogo, e as rodas dele era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui agora já está tratando de livros da vida.
caixa preta das nossas vidas. Diante desse ancião de dias, diante desse juiz de toda a terra, que consiste em o Senhor Jesus Cristo e a sua noiva, de acordo com, creio que 1 ou 2 aos Coríntios, capítulo 6, São Paulo diz assim: não sabeis vós que hão de julgar o mundo, não sabeis vós que hão de julgar os anjos. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai julgar o mundo, vai julgar os anjos, eles se assentarão com ele em seu trono e as pessoas serão julgadas. Julgadas segundo o quê? Segundo o que está escrito nos livros. Quais livros? Essas vidas, esses corações que devem ser guardados. Tem coisa que às vezes as pessoas não expressam, mas o Senhor Jesus disse que as pessoas o louvavam com os lábios, mas os seus corações. Muitas vezes, os fariseus estavam conversando com Jesus e eles sabiam que estava dentro deles. Por isso ele falava algo: vocês sepulcros caiados, quer dizer, por fora vocês são bonitos, caiado é cal, pintado de branco, mas por dentro vocês estão apodrecidos. Corações, livros escritos, coisas que se guardam. A caixa preta do avião lá não podia ser chamado de o livro de bordo, o livro que se anota as coisas. Como o piloto está entretido ali, ocupado com as funções do avião, ele não pode ficar escrevendo, mas tem algo que está gravando. Assim as nossas vidas. Ninguém faz um diário. Ó Senhor, hoje eu pensei isso, deixei de pensar, hoje eu fiquei com esse sentimento. Tem essas mocinhas, adolescentes, gostam de fazer essas coisas. Mas como nós estamos envolvidos com os afazeres, entretidos com a vida, ele disse: das coisas que você deve guardar, guarda teu coração. Não deixe coisas ruins ali dentro. Veja. Agora, abriram-se os livros, assentou-se o juízo. Então, esses livros serão lidos diante do juízo. Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, só para... O que é Apocalipse capítulo 20? O grande trono branco. E vi tronos, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem a mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. E vi um grande trono branco, verso 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugares para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deu os mortos que nelas havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, tudo que já foi feito em algum tempo, não importa do que a pessoa morreu, não importa onde ela esteja depois da morte, um dia seus livros serão abertos diante do grande juiz de toda a terra. Diante de um juízo, de um tribunal de julgamento, e tudo será colocado às claras. Eu te faço uma pergunta e você me faria a mesma pergunta. O que está escrito no teu coração? O que está gravado no teu coração? O que você tem guardado? Você tem guardado o coração? Guarda o teu coração. Por quê? Porque veja o que o apóstolo João nos fala no verso 18 de 1 João, capítulo 3. Meus filhinhos,
não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra em verdade. Eu te amo muito. Só palavra. A questão são obras que eu te faço e uma verdade nessas obras que você identifica-me como alguém que te ama. Não que eu digo, te amo, te amo, te amo, te amo, tem sido... Não ama de palavra não, gente. Por quê? Porque isso fica gravado. Ama de obras. E nisso que conhecemos, que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Portanto, se o coração te condena, maior é Deus. Creia em Deus. Aí entra uma coisa tremenda aqui. Quando abre-se os livros, abre-se as nossas vidas. Então seremos julgados de acordo com a nossa vida. Meu coração me condena e eu reconheço isso. O que eu faço? Eu aceito a Jesus Cristo no lugar da minha condenação. Aí, ao invés de eu ter o meu nome escrito no próprio livro, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu não vou estar ali naquele trono, diante daquele trono, sendo julgado pelas coisas que estão escritas no meu livro. Porque as minhas obras estão escritas no livro da vida do Cordeiro, e o Cordeiro morreu e seu sangue foi derramado, portanto não há nada, a cédula que me era contrário é rasgada. Agora, se ainda permanecem sem que sejam apagados os meus pecados, porque eu não aceitei a Jesus, porque eu não confiei nele, eu vou ser julgado pelo que está escrito. Se meu coração não me condena, então eu tenho liberdade de pedir a Deus e receber dele. Irmão, são poucos minutos aqui para nós explicarmos tão vasto assunto. Mas medite nessas coisas. Meu Deus, eu não consegui captar tudo. Leia essas escrituras que eu citei. Corra atrás. E se você se encontra com o seu próprio coração dizendo para você, você está errado. Você lembra de Davi dizendo assim, oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. E depois você vê Davi consertando-se com Deus e sua alma se aquietando. Acerta-te com Deus, para que a tua própria alma, o teu próprio coração não te condene um dia desse. Deus te abençoe. Aceite a Jesus Cristo. Seja batizado em seu nome, para que a tua vida passe a estar anotada na vida de Jesus. E a vida de Jesus, esse é o sacrifício por nós, então nada será anotado ali. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.